Que as bênçãos dos céus estejam sobre a tua vida nesse dia de hoje. Que a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Estamos nesse 7º dia do devocional, orando com poder pela família. E o tema hoje é o poder da oração dos pais. Franklin Graham disse a respeito do seu pai, Billy Graham: meu pai tem sido um exemplo para mim em toda a minha vida. Eu observava meu pai, por exemplo, e não havia coerências entre a sua vida pública e a vida privada. Isso me causou impacto positivo. O Billy Graham que o mundo vê em público é o mesmo Billy Graham que eu vejo em casa. Quando o grande ator John Wayne morreu, um dos seus filhos disse: o John Wayne que o mundo viu na tela do cinema era o mesmo John Wayne que víamos em casa. Isso também é verdade em relação ao meu pai, conclui Franklin Graham. Clame a mim, eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, em Jeremias 29, versículo 13 e 14. Jesus sabia do poder da oração. Ele orava com frequência e regularidade. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, em Marcos capítulo 1, versículo 35, e também no capítulo 6 e o 46, e às vezes a noite toda. Nós vemos isso em Lucas capítulo 6, versículo 12. O significado do pai na vida dos filhos. Para falar sobre o valor do pai na vida dos filhos, Dr. James Dobson cita em Educando Meninos o que diz o psiquiatra Kyle Pruitt, autor do livro Paternidade. Segundo ele, os pais são tão importantes para os filhos quanto as mães, mas de maneira muito diversa. Veja, existe um inegável laço entre o pai e as crianças desde o nascimento. As crianças nascem com o impulso de encontrar o pai e ligar-se a ele. Quando começam a falar a palavra pai, quase sempre parece a palavra mãe. As razões disto são desconhecidas. Quando começam a andar, a necessidade do pai fica especialmente óbvia. Elas vão procurar o pai, perguntam por ele quando ausente e ficam fascinadas com a sua voz no telefone. Os adolescentes expressam a necessidade do pai de maneira ainda mais complexa, competindo com ele, confrontando seus valores, crenças e naturalmente limites. Tanto para os pais tanto para os filhos como as filhas, é só na morte do pai que eles descobrem a intensidade e longevidade da sua necessidade paterna, especialmente quando ela não foi reivindicada. A influência do pai que ora pelos filhos. Hudson Taylor foi o fundador da missão no interior da China. Somente a eternidade revelará a influência que ele deixou sobre as milhões de pessoas que antes da chegada da sua missão não haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Ele é o outro exemplo vivo do que uma família temente a Deus pode legar à história. Antes dele, houve 3 gerações seguidas de cristãos fervorosos. O seu bisavô, Santiago Taylor, colocou um alicerce sólido em seu lugar que durou por várias gerações. No dia do seu casamento, Santiago Taylor esteve orando em seu sítio, sentindo uma grande convicção. Deus o impressionava várias vezes quanto ao versículo de Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Porém, eu e a minha casa. O pai de Hudson levou o mesmo nome do bisavô. Ele foi ordenado no ministério com a idade de 19 anos. Ele se casou com a plena bênção de seus pais, familiares e igreja. Quando ainda era um menino, Hudson disse: quando eu chegar a ser um homem, quero ser missionário na China. Esse interesse pela China veio do seu bisavô. O pai de Hudson Taylor
sempre teve preocupação com a condição espiritual da China. Foi ele quem levou o próprio filho a Cristo através de um folheto que publicara em junho de 1849. Hudson Taylor tinha 17 anos nesta época. Neste mesmo ano, sentiu o chamado do Senhor para trabalhar como missionário na China. Ele aprendeu o mandarim através de uma cópia do Evangelho de Lucas. No dia 19 de setembro de 1853, com 21 anos, Taylor partiu para a China. Ele declarou: durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Contam que a maneira que ele cumprimentava as pessoas já era um grande sermão. Ao invés de cumprimentar as pessoas dizendo como vai, tudo bem, ao estender a mão perguntava: você se arrependeu hoje? Em 40 anos, ele plantou mais de 300 pontos de pregação e envolveu cerca de 800 missionários na evangelização da China. Hoje a igreja chinesa é a maior do mundo. Esse foi o nosso 7º dia devocional. Muito forte a aprendizagem que nós tivemos hoje. A grande influência dos pais sobre a vida dos seus filhos, de termos por estilo de vida cristã e sendo assim testemunhas vivas de Cristo, e assim os nossos filhos ali contemplar isso e procurar imitar-nos. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesse momento, a sua família, que oremos agora dentro da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, em teu nome toma a decisão de continuar em pé de guerra. Quero continuar derrotando gigantes que se levantarem contra mim, contra os teus interesses. Por esse motivo, declaro que a dedicação e a persistência são parte do meu caráter como guerreiro espiritual. Sei que tudo depende de ti, porém eu continuo trabalhando. Pela palavra escrita em Mateus 16:19, tomo as chaves do reino dos céus. Consagro a minha vida, família, bens e desejos do meu coração a ti, porque quero todos os dias da minha vida agradar ao teu coração e honrar o teu nome nesta terra. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Em Salmo 144. Amém.